Olha que texto lindo que está aqui. 1 Samuel capítulo 5, versículo 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer até Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus, do povo de Deus, e colocaram na casa de um deus deles, que era o deus Dagom, e o puseram junto com esse rei deles, com esse deus deles, que era Dagom, dentro dessa casa. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, que eram desse povo filisteu, eis que Dagom, aquele deus deles, estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram Dagom e o pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, sobre o tronco ficou o Dagom. Por isso nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom e Asdod até o dia de hoje, porque esse é o nosso Deus. Quando coloca diante dele deuses, os deuses têm que se prostrar, os deuses têm que adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A arca de Deus no Antigo Testamento representava a presença de Deus no meio do povo. Quando Deus está, todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor. Repita comigo: Ele é o Senhor, o nosso Deus, Ele é o Senhor. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá? Aleluia, que maravilha, né? Pai, muito obrigado por esse momento, por experimentar essa atmosfera maravilhosa, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui conosco, se faz presente. O véu do templo se rasgou e hoje nós temos livre acesso ao Senhor, e estamos aqui, meu Deus, glorificando e bendizendo ao Senhor. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse período de louvor. Que o Senhor continue conosco, meu Deus, em nome de Jesus. E que cada um de nós venhamos, ó Deus, entender o Teu propósito, o Teu projeto sobre as nossas vidas. E cada dia nos rendermos mais à Tua santidade em obediência ao Senhor. É o nosso pedido, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê, aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Maravilha, que bênção. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está aqui. E é uma noite muito especial, noite onde nós vamos participar de um momento muito importante, que é o momento da ceia do Senhor. E é um marco na história da igreja, e que Jesus ele deixou esse memorial para nós lembrarmos do corpo e do sangue dele, que foi ali moído por nós, e o sangue dele derramado ao nosso favor. Amém? E nós vamos fazer isso lembrando de uma forma, nós estamos em uma série muito importante, muito propícia, que é falando sobre de volta ao primeiro amor. De volta ao primeiro amor. E para isso eu queria ler aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, que vai estar aí com vocês aí na tela também passando, ok? Olha lá. Tenho, porém, contra ti isto. Tenho, porém, contra ti que
abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, vai nos dizer isso. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, isso, que você abandonou o seu primeiro amor. É interessante quando a Bíblia ela vai falar sobre isso, porque muitas vezes quando nós nos achegamos diante de Deus, naquela empolgação, naquele primeiro momento, às vezes nós não permanecemos na mesma chama, não permanecemos da mesma forma. E por isso que aqui na carta em Apocalipse, quando João tem essa revelação, em uma das cartas é essa carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, quando nós vemos João ele retratar sobre isso, é porque ele vê a importância de nós mantermos sempre firmes e sempre acesa a chama do primeiro amor em nossos corações. Desde o primeiro momento em que você aceitou a Cristo como Salvador da sua vida, eu não sei quanto tempo você tem que você é cristão, talvez 1 dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, 50 anos. Mas o Senhor, Ele sempre quer que nós venhamos renovar sempre o primeiro amor na presença dEle. Ele requer isso de mim e de você. Alguém já viu algumas pessoas aí passarem por algum momento e por um determinado tempo, ao invés de você ver a pessoa melhorar, você vê que a pessoa vai regredindo na fé? Alguém já viu isso? Já viu pessoas que começam naquele fogo, naquela força total, mas depois parece que o gás vai acabando? É porque não atentou sobre isso. A isso que em Apocalipse fala. Precisamos manter a chama do primeiro amor sempre acesa. E se fala que nós abandonamos, é porque um dia nós tivemos. Então é possível nós termos novamente. É possível cada um de nós termos essa chama ardendo no nosso coração. E tem alguns princípios que nós precisamos voltar a essa essência. Nós falamos na semana passada sobre o relacionamento com o Pai. E hoje nós vamos falar sobre um outro princípio que é importante nós voltarmos e termos bastante atenção. Nós estamos em um mês, em um período agora, falando sobre missões, falando sobre o trabalho missionário. E quando nós vamos ver, avaliar tudo isso, nós como cristãos, a maioria de nós, quando nós chegamos no primeiro amor, você quis trazer muitas pessoas para a casa de Deus. Você já teve esse desejo de buscar pessoas, de chamar, convidar pessoas para vir à casa de Deus. E hoje, às vezes não tem mais. E nós queremos falar nessa noite sobre nós retomarmos a chama desse primeiro amor, amor pelas almas. Restaurar o amor pelas almas, amor por vidas. Amor por olhar uma pessoa que está em dificuldade, você olhar e falar: eu tenho a solução para você. Eu tenho a solução para você. E às vezes a pessoa fala: que solução é essa? Eu quero. E você fala: eu não tenho, né? Mas Jesus tem. É Jesus que você precisa. Sabe? É igual o Pedro chega lá, né? Aquele homem chega ali e começa a pedir ele esmola. Ele fala: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E ele fala em nome de Jesus. E quando nós começamos a resgatar alguns princípios, primeiro o relacionamento com o Pai, e agora nós vamos falar sobre esse amor e essa chama pelas almas, ardente pelas almas, isso precisa estar impregnado no nosso coração. Isso precisa estar impregnado no nosso coração. E para isso, nós temos que internar, colocar isso no nosso interior, que nós precisamos de 3 princípios fundamentais para que nós tenhamos paixão ainda pelas almas que estão lá fora.
3 princípios nós precisamos obedecer. Primeiro, nós temos que entender o tamanho do amor de Deus pelo mundo. O tamanho do amor de Deus pelo mundo. Olha o que diz aí. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Isso está em João 3,17. João 3,17 vai falar sobre isso. Que Deus enviou o seu Filho, não para condenar, mas que para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele já dá aqui um princípio muito importante, que nós, como filhos de Deus, precisamos ser obedientes e entender. O mundo precisa do Senhor. Ele não veio para condenar. Muitas vezes a gente passa no meio da rua, vê uma pessoa drogada, outra prostituindo, aí você vê uma discórdia numa casa, você fala, vai para o inferno, não tem jeito mais. Mas Deus, Ele olha com um amor, com misericórdia para aquela vida. E Ele fala, o meu filho, Deus, Ele fala, o meu filho foi aí, foi por causa dessa pessoa também, não foi só por causa de mim e de você. E nós precisamos entender. Quando nós vemos pessoas que precisam do amor de Deus, nós temos que ser os primeiros a levar a solução. Nós temos que ser os primeiros a chegar e ajudar essa pessoa a sair do estado onde ela se encontra. Amém? Olha o que Jesus, Ele vai falar em Lucas, no capítulo 4, versículos 17 a 20. Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 20. Vamos lá, vai lá. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Irmãos, eu acho interessante nisso, porque quando você vai olhar o texto de Isaías, tem uma continuação esse versículo. Mas Jesus, ele não foi até o final, porque quando você vai discorrer o versículo, você vai ver que está lá, o dia da vingança do Senhor, que vai vir. Mas Jesus, ele fala somente o ano aceitável. Ele fala, é somente até o ano aceitável. Por quê? Porque o ano aceitável é a partir do momento que a graça de Deus se manifesta aqui na terra, através da pessoa de Jesus. E ele fala, qual que é o ano aceitável? Este é o ano aceitável. Aí você me pergunta, qual que é o ano? É agora, irmão. É o tempo da graça de Deus que nós estamos vivendo. Jesus, ele não veio para condenar o mundo. Ele não veio para isso, mas ele veio para proclamar o ano aceitável do Senhor. E nós temos que ser essas pessoas que proclamam o ano aceitável de Deus. O dia da vingança vai vir, vai. Mas o momento agora é o momento da graça, é o momento de vivermos o ano aceitável. Porque Jesus, ele veio para isso. E quando você olha os versículos, depois desses aí, Jesus mesmo vai falar, hoje se cumpriu o que está escrito nesta palavra. Ele veio proclamar. E depois ele ainda vai falar em Mateus. Mateus 28, ele fala, ide e fazei discípulos de todas as nações. Aí a ordem de proclamar esse ano aceitável passa por a responsabilidade minha e sua. Aí nós ficamos amuados, ficamos acanhados, mas Deus, ele quer colocar um espírito de ousadia na nossa vida.
Ah, eu não sei falar, mas deixa que o Espírito Santo vai usar a sua boca. Hoje mesmo ontem, foi hoje. Agora eu nem lembro. Olha só, parece que eu não sei nem o que eu almocei no meio. Mas eu lembro que eu estava conversando com a pessoa e eu falei com ela assim: olha, uma luz, você não coloca ela embaixo da cama, você coloca ela em lugar de destaque, para que ela ilumine toda aquela casa, ilumine todo aquele ambiente, sim ou não? Então é muito importante nós entendermos isso. Às vezes a gente fica assim: ah, será se eu vou falar? Será se eu não vou? A sua luz é para brilhar, meu irmão. Não é para você ficar escondido com isso, não. É para você brilhar. Repita comigo assim: eu nasci para brilhar. Eu nasci para brilhar. A Bíblia fala assim: olha, nós somos o sal da terra, nós somos a luz deste mundo. Você e eu, nós nascemos para brilhar. E por que você está escondendo? Por que nós estamos escondidos, acanhados? Nós temos o ano aceitável, nós temos que manifestar esse ano aceitável do Senhor. Volte a isso, irmão, volte a ter essa chama ardente pelas almas, porque Jesus, ele te libertou de uma condenação eterna. Você pode ser grato a Deus, amém, por aquilo que Ele fez por você, por mim, por você. Então manifeste isso na vida de outras pessoas. Manifeste isso em nome de Jesus. Amém? Olha só. Segunda coisa. Primeiro princípio é ter amor de Deus. O amor de Deus pelo mundo, que é muito grande. Agora, a parte B. O segundo aí. A profundidade dos nossos pecados. Lucas 7, 47 e 48. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. Jesus olha e fala com uma mulher pecadora: os teus pecados estão perdoados. Em Romanos, o apóstolo Paulo vai falar que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós, não tem nenhum ser humano aqui bonzinho e a 100% que vai falar assim: eu já estou com o meu passaporte garantido. Sem aceitar Cristo como Salvador, estou já com o meu passaporte garantido. Não está. Porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas a graça de Deus, ela nos alcança quando nós chegamos e confessamos ao Senhor como único e suficiente Salvador. E agora nós não vivemos mais como escravos do pecado, não é? Amém? Agora nós vivemos a graça de Cristo sobre nós e Ele nos limpa de todo o pecado através do sangue dele. E quando nós dobramos os nossos joelhos e pedimos perdão ao Senhor, Ele nos alcança com a misericórdia dele. E assim como Ele falou com aquela mulher: mulher, olha, os teus pecados te são perdoados. Ele fala comigo e com você: o seu pecado é perdoado. Por mais que você olhe e fale: ah, tem uma pessoa que peca demais. É a pessoa que você olha assim e fala: não tem condições. Mas para Deus tem condições. Porque para Deus nada é impossível, meu irmão. Quantas vezes nós já vimos testemunhos de pessoas que foram homicidas, que foram pessoas assim, que a sociedade desprezava, mas foram alvos do amor de Deus, e Deus alcançou aquelas vidas com misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ama tanto o mundo, que o Filho dele veio para esses pecadores. Para nós, a gente olha e fala: eu quero é matar, não é? Quantas vezes nós vimos em reportagem
Quantas vezes nós vamos ver reportagens falando sobre um acidente ou uma pessoa que chegou ali e cometeu um homicídio na casa, e aí a gente olha assim e fala: ah, essa pessoa tem que morrer mesmo. Não é? Gente, terrível. Nós temos que olhar e enxergar: Deus, tem misericórdia daquela vida, perdoa os pecados dele, faça com que ele entenda, que esteja pessoas próximas ali, para que ele venha enxergar a luz do Senhor. Quantas pessoas morrendo, irmão? Quantas pessoas? Eu lembro eu vi um documentário de um homem que estava para ser morto, e ali ele cometeu muitas atrocidades lá nos Estados Unidos. Ele tinha cometido várias atrocidades mesmo, matado várias mulheres, muitas pessoas. E ali chegou um período de julgamento daquelas pessoas, daquele homem. E aí trouxe todas as famílias das vítimas. E ali, cada um daqueles familiares pôde falar para aquele homem aquilo que sentia no coração. E aquele homem, muito maquiavélico, assim, com um semblante já fechado, sempre fechado, ele começa a ouvir: você não vale nada, você é um condenado, você tem que morrer, você tem que ir para o inferno. Pensa nas palavras de maldição que aquele homem ouviu. Mas chegou um líder, chegou o último a falar, foi um cristão, e que tinha matado a filha dele. E ele chega para aquele homem, diante daquela plateia ali, de todos aqueles que estavam ali, e ele fala: olha, o Senhor conseguiu que eu pudesse viver na prática aquilo que a palavra de Deus diz. E portanto agora eu libero perdão para a sua vida. O Senhor está perdoado. Imagina aquele homem que o semblante dele nunca mudou. Naquela hora ele começa as lágrimas a correr. Porque ele ouviu uma palavra que nunca ele tinha ouvido. Pessoas que liberaram perdão sobre a vida dele. Meu irmão, nós temos que entender que nossos pecados, eles podem nos afastar do Senhor, mas Ele vem com a graça e com a misericórdia dele sobre nós, e fala: você, filho, você é perdoado, você é perdoada. Vai lá e fala isso com outras pessoas também, que olham e estão tão escravas do pecado, que fala: para mim não tem jeito mais. Mas você pode chegar e ser um canal de Deus e falar: para você tem jeito, é o sangue de Jesus que você precisa de um renovo do Senhor. Deus, Ele vai te transformar e vai te tirar dessa situação. Amém? Olha só, é o terceiro ponto de princípios que nós temos que viver. O primeiro é o amor de Deus pelo mundo, e depois entender que os pecados não podem nos afastar desse amor de Deus. E o outro, a compreensão do nosso papel de reconciliadores. Nós somos pessoas que são reconciliadores, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Se você tem um ministério aqui nessa terra, e isso eu falo de todo cristão, você tem um ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Você tem um ministério de reconciliar pessoas com Deus. Volte a fazer isso. Volte a esse primeiro amor.
onde você falava de Deus, onde você falava de Jesus para as pessoas, onde o seu testemunho era um testemunho vivo e as pessoas olhavam para você e falavam: meu Deus, é cristão, não tem hipótese, olha o jeito que ele anda, olha o modo que ele se comporta, olha o modo que ele trata as pessoas. E agora parece que não tá sendo um exemplo mais, mas Deus, Ele quer que você seja um exemplo. Deus, Ele quer que você tenha esse ministério ativo na sua vida. Reconcilie pessoas ao Senhor. Amém? Reconcilie pessoas ao Senhor. O mundo, ele não é o nosso inimigo, é o nosso campo missionário. O mundo não é seu inimigo, irmão. Não olha para as pessoas com desprezo. Não olha para as pessoas com discriminação. Cristão não faz isso. Nós temos que olhar para o mundo e enxergar: isso aqui é um campo missionário, é uma oportunidade. Falam que aqui na Europa menos de 3% da população é cristã. Aí uns olham e falam: peraí, 97% nada crê em Deus, 3% crê, então peraí. Aí uns olham e falam: não tem jeito mesmo, porque 3% não tem como a gente fazer nada aqui. Mas aqueles que são cristãos e que olham o mundo e enxergam isso como um campo missionário e falam: 97% precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? 97% de pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Eu queria que colocasse somente essa última aqui e eu vou fechar. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 10. Fala assim, olha: na outra carta já escrevi a vocês que não associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões, idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Olha o que o apóstolo Paulo fala: nós temos muitas pessoas no mundo que precisam do alcance da misericórdia de Deus. E se nós não quisermos nos aproximar dessas pessoas, a gente tem que sair desse mundo, tem que sumir desse planeta. Porque sempre vai ter pessoas que precisam ouvir a graça de Deus e a misericórdia de Deus. E você tem esse ministério da reconciliação. Paulo fala para nós, não é que nós tenhamos que nos sair não, gente. Nós precisamos nos aproximar e sermos influência para a vida dessas pessoas. Não sermos influenciados, mas nós temos que ser influência na vida dessas pessoas. É tempo de resgatar a paixão pelas almas. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Coloque a mão na altura do seu coração. E vamos resgatar esse amor. Vamos restaurar essa paixão pelas almas. Obedecer esses princípios. E saber que Deus, Ele ama o mundo.